o talento é treinável, é treino. Existem as duas coisas. Eu gosto de falar sobre essa questão porque eu cheguei a pesquisar, porque falei, deixa eu chegar numa conclusão. Existem as duas coisas. E eu vou dar exemplo das duas coisas para a galera que de repente tiver uma opinião definida sobre alguma coisa, refletir. Vamos dar exemplos. Vamos pegar o Cristiano Ronaldo e Messi. O Cristiano Ronaldo nunca foi ruim, ele sempre foi bom jogador. Sim. Jogava no Manchester e tal. Só que o Cristiano Ronaldo não seria repetidas vezes melhor do mundo se não fosse tão dedicado quanto ele é. Então, ele se tornou o que ele se tornou graças à dedicação, graças a um empenho. Vamos pegar um cara não talentoso. Kobe Bryant, cara, para mim é o maior exemplo que tem, porque existe uma entrevista do Kobe Bryant na qual ele fala que ele, aos 13 anos, mais ou menos, ele era ruim no basquete. Palavras dele. Caramba! Não foi tipo eu li, não. Ele fala, depois eu passo o link para você dessa entrevista. E ele fala que ele era ruim. Só que ele não queria ser ruim pro resto da vida. O pai dele ainda consolou ele e tal. Ele falou, não, mas eu não quero. Mesmo assim, o pai dele foi super gente boa. Ele falou, mas eu não quero. E aí ele começou a treinar. Ele era muito obstinado. Então ele começou a treinar. Se o pessoal treinava 2 horas, ele falava, se eles treinam 2 horas e são melhores do que eu vou treinar 6. Então ele começou. Treinava muito mais, se dedicava e tal, se empenhava. E para não me prolongar muito no Kobe, só falar mais 2 questões. Ele estava uma vez numa partida, era pré-jogo. E eles iam treinar antes, né? E ele chegou, sei lá, para treinar 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, chegou um outro cara para treinar do outro time. E o outro cara do outro time começou a treinar 9h30 e ficou até 11h30. Ele foi embora, o Kobe, que chegou às 8, continuou treinando. E aí ele não acreditou. E o jogo foi à noite. E o Kobe arrebentou no jogo. Tipo, treinou muito, depois arrebentou no jogo. Aí ele perguntou pro Kobe, cara, o que acontece? Desculpa te perguntar, mas eu cheguei lá, você estava treinando, eu fui embora, você continuou treinando. O que passa pela sua cabeça? Ele falou, cara, olha, nada pessoal, mas na hora que eu vi você chegando, eu falei, eu tenho que ser melhor que esse cara. Então ele quer ser melhor. Então o Kobe não tinha talento. Ayrton Senna na chuva. Não, você tá maluco. Ele não sabia andar na chuva. Sim. Não sabia. Então, pegando a parte de chuva, o Ayrton Senna não sabia andar na chuva. E se tornou o melhor na chuva. Então também não tinha talento, pegando a parte da chuva. Agora, na outra questão, o Romário treinava sempre o básico. E se ele não tivesse talento, ele seria o que ele foi? Treinando só o básico? Então, se você for ver bem, cara, eu posso falar do André Agassi também, li o livro dele, não sei se você chegou a ler. Sensacional, sim. E ele não treinava tanto, ele treinava tanto porque o pai dele pegava no pé. Só que ele tinha um talento inato. A própria programação neurolinguística fala que não existe talento. É uma coisa que eu tenho uma opinião diferente. Mas a programação neurolinguística fala que ela não existe talento. Existe o que você acabou de falar, treinável. Então, existe a questão de você treinar e se tornar uma pessoa talentosa. Isso. Mas eu acho que as duas coisas existem, porque você vai achar exemplo das duas coisas. O próprio Zico, quando ele falou para mim que treinava falta 3 vezes por semana, ele falava, eu tinha facilidade de bater na bola. Talento. Sim. Só que eu lapidei o talento, virou mais na questão de bater falta, principalmente. Ele era craque em todos os sentidos, mas bater falta, então ele era um exímio batedor de falta. Só que ele fazia isso 3 vezes por semana. Batia de 50 a 70 faltas. Então, o papo do talento é muito legal, que você vai ver sempre. Tem um livro que fala sobre isso também, que o talento, o que é, Ednei? Poxa, de repente até alguém estiver ouvindo aí e fala assim, poxa, mas eu não tenho talento para nada. Tem. Todo mundo tem seu talento. Só falta descobrir, né? Só falta descobrir. E aí você fala, poxa, como eu posso descobrir? Vou dar uma ideia. Aquilo que você tem mais facilidade de fazer, aquilo que você faz com mais facilidade, aquilo é o seu talento. E você precisa lapidar. Poxa, mas de repente você faz uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você tem facilidade, mas você ama aquilo. Então trabalha mais. Você vai ter que trabalhar mais do que os outros. Você chega nos caras da luta, eu falo para eles direto isso. Vez e outra eu vou conversar com a equipe Corinthians lá, de luta. E eu falo para eles, gente, todo mundo está treinando igual vocês. Se vocês treinarem essa academia, outros, todo mundo treinar a mesma coisa, quem vai sobressair? O que treina mais? Não, se todos treinarem igualmente. Não, sim. O cara que for talentoso. Isso. O cara que for mais talentoso. Então, por isso eu falo para eles, não dependa de um talento individual. Então, faça sempre mais do que os outros. Então, você faz um treinamento, você tem que ter na sua cabeça que você tem que fazer mais do que os outros, para você poder sobressair.
Para você não ficar dependendo de, eu não tenho talento. Para que a pessoa não tenha essa desculpa, mas ele tem mais. Não tem essa. Autossabotagem, né? Mas eu, o outro, ele. Autossabotagem. Então você é capaz sim. Você acredita e precisa trabalhar. Talvez você vai precisar trabalhar mais do que aquela pessoa que teve mais facilidade. Ou tem gente que gosta de usar o termo sorte. Então, se você quer usar o termo sorte, use. Então, mas não desista, construa a sua própria sorte.